Abuso chocante de irmão no dia do luto. A avó revela segredo que mudará tudo. O dia estava nublado, como se até o céu tivesse entrado em luto pela perda de Maristela. Simone, uma avó de 73 anos, caminhava lentamente pela sala, cercada por memórias de um passado que a assombrava. O cheiro do café fresco não conseguia dissipar o aperto no peito que ela sentia. Olhando as fotos antigas na parede, os sorrisos congelados pareciam zombar dela. Lembranças de um tempo em Porto Alegre, quando ela e Maristela eram inseparáveis, se misturavam com os ecos de um irmão abusivo, que sempre esteve ali, a sombra maligna em sua vida. Augusto não era apenas um irmão, ele era um pesadelo que carregou consigo por toda a vida. As noites sem sono, os gritos abafados, os segredos sussurrados, tudo isso revivia em um torvelinho de dor ao lembrar da última conversa com Maristela. Você precisa enfrentar ele, Simone. A irmã havia dito, mas o medo sempre a paralisou. Agora, com Maristela gone, o que aí? Em meio às suas reflexões, um grupo de amigas havia organizado uma videoconferência. Elas começaram a conversar de forma despretensiosa, mas a tensão logo se transformou em algo mais profundo. Já pensou em contar a sua história, Simone? É hora de libertar esses segredos, sugeriu uma delas. Foi então que o segredo familiar que havia ficado adormecido veio à tona em um instante. Um parente distante, um escândalo que envolvia Augusto, algo que poderia mudar tudo. O coração de Simone acelerou. O que mais ela não sabia? Enquanto todas falavam, um nó se formou em sua garganta. Seus amigos a incentivavam, mas e se ela revelasse demais? A dúvida a atormentava. Ela hesitou. Deveria compartilhar sua história em um canal de YouTube? Assim, poderia expor a verdade e talvez ajudar outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, poderia prejudicar os laços que sempre foram frágeis com a família. Então, uma notificação à terra. Um comentário anônimo. Augusto espreitando, cuidado. O coração de Simone disparou. Como eles sabiam? O sobrenome de seu irmão a assombrava novamente, desta vez na internet. Sentindo o suor correr pela sua testa, uma sensação de terror e alívio se misturou. Era o confronto que ela havia evitado a vida toda, agora batendo à sua porta. E agora, o que fazer? Revelar tudo e arriscar suas relações? Ou guardar mais esse peso? As perguntas giravam em sua mente como tornados, com todos os sentimentos à flor da pele. Simone sentia que a vida estava prestes a mudar e não sabia se estava pronta para isso. A única certeza que tinha era que a verdade estava emergindo. Mas a conexão com seu passado era mais profunda do que imaginava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O nó na garganta de Simone pulsava forte, enquanto a notificação ecoava em sua mente. Augusto espreitando, cuidado. Aquela frase a atormentava, insistindo em não sair. A videoconferência seguia.
Mas os rostos de suas amigas se tornavam borrões em meio a um turbilhão de pensamentos. Ela queria abrir a boca, contar tudo, dividir o peso que a acompanhou por tanto tempo. Mas a dúvida a paralisava. E se isso significasse pôr em risco tudo o que ela conhecia? Então, no momento em que o silêncio se instalou, uma nova mensagem apareceu. Era um texto de uma fonte desconhecida. Você não sabe de tudo, Simone. Veja a foto anexa. Com as mãos trêmulas, clicou na imagem. A foto trouxe um choque. Era uma antiga imagem do irmão com um grupo de crianças. Dentre elas, uma garotinha com um olhar familiar. Sua própria filha, Clara. As lágrimas escorriam enquanto seu coração acelerava. Como isso era possível? Clara, apenas 10 anos, teria algum vínculo com aquele pesadelo do passado. Olhando novamente, ela notou detalhes na foto que antes não a intrigaram. As roupas, o lugar, parecia uma festa. Mais uma vez, aquela sombra do passado se aproximava, ameaçando envolver tudo. E a indignação se transformava em desespero. O que Augusto queria dela? Uma onda de lembranças tomou conta dela. Ele nunca se machucou. Sempre teve um jeito especial com as crianças, pensou. Mas agora, essa simplicidade estava tingida de terror. Sentindo o suor escorrendo pelas mãos, Simone teve que interromper a videochamada. Desculpem, preciso ir. A voz saiu arrastada enquanto ela se levantava no impulso. No corredor, sua mente girava. Como seria possível manter Clara longe dele? O cenário era aterrador. Augusto sempre foi o responsável pela dor em sua família. O que mais ele escondia? Ela pegou o celular e fez uma ligação urgente. A voz do advogado ecoou do outro lado. Simone, o que você precisa? Temos questões a resolver. É sobre Augusto. Temos que agir agora. A urgência na própria voz a surpreendeu. O que ela realmente queria? Proteger sua filha ou expor a verdade, mesmo que isso significasse desmoronar a estrutura que a família ainda mantinha? A hesitação apinhava seu peito, mas a decisão se tornava mais clara. Ela precisava entender o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. Então, um toque ao fundo a fez parar. O som do interfone cortou a tensão. Diante do quadro surreal da situação, o aviso inusitado fez seu coração disparar. Entregador para Simone. E quem sabia que ela estava ali à porta? Na mente dela, cada segundo se estendeu como uma eternidade. O passado estava voltando. E dessa vez se tornara pessoal. Assim que abriu a porta, um envelope marrom apareceu. Da parte do seu irmão, disse o entregador com uma expressão neutra, entregando o pacote. O mundo ao seu redor começou a girar. O nome de Augusto dançava em sua mente como uma força opressora. O que mais ele tinha a revelar? Não era apenas o peso que carregava, mas um novo mistério que se desdobrava diante dela. O envelope estava selado e a intuição a alertava. O que havia dentro poderia mudar tudo. Simone olhou para a porta fechada, ouvindo o eco distante da vida que há pouco levava. Aquilo era só o começo, e uma pergunta a consumia. O que ela realmente sabia sobre a família que sempre a rodeou? Simone olhou para o envelope marrom nas suas mãos, sentindo uma mistura de medo e curiosidade. Alguém lá fora sabia que ela estava sozinha, e isso a deixava angustiada. Apertou o papel contra o peito
e levou a mão à maçaneta, hesitando. Dentro poderia estar a resposta para suas perguntas, ou uma nova maldição. Ela respirou fundo e puxou a porta. A sala parecia escura, mesmo com a luz da tarde filtrando pelas janelas. O silêncio era quase palpável enquanto ela se afastava da porta, voltando ao corredor que parecia não ter fim. O envelope pesava como uma pedra nas mãos. Seu coração batia acelerado, um tambor insistentemente frenético, e ela quase não conseguia ouvir seus próprios pensamentos. Sentou-se à mesa da cozinha, a superfície fria em contraste com suas mãos quentes. Com um movimento tremido, abriu o envelope. Um documento amarelado deslizou para fora, junto com uma foto ainda mais antiga. Era uma imagem de Maristela, radiante, com um sorriso que iluminava qualquer lugar. Mas ao lado dela, um rosto que a fez sentir um frio na espinha. Augusto, em um aniversário familiar, com um braço ao redor de Maristela, em uma pose aparentemente amigável. A letra no papel era conhecida. Simone, você sempre foi a que mais se afastou. É hora de saber a verdade! O que eu fiz no passado não pode ser apagado, mas eu sempre protegi você e Maristela. Cuidado com o que você descobre. Era uma ameaça disfarçada de aviso. O sangue de Simone gelou. O que Augusto poderia ter feito? O que ele estava insinuando? Foi então que algo naquele papel chamou sua atenção. No canto inferior direito havia uma informação de uma data e um endereço. O local parecia familiar, e seu coração pulou ao perceber que era uma antiga casa de verão, onde a família costumava passar os finais de semana. Por que ele mencionaria isso? Pensou. Algo estava muito errado, e Simone sentiu o ar ficar pesado. Aquela lembrança a fez viajar no tempo, evocar risadas, brincadeiras e também os segredos que a vida tentara enterrar. Decidiu que não poderia ficar ali parada, consumida pelo receio. Precisava saber o que aquele endereço guardava. E se Augusto estivesse envolvido em algo ainda mais sombrio? Pegou o celular e ligou para a amiga Carol. Era hora de apoio. A voz de Carol soava suave, mas com uma urgência subjacente. Simone, tá bem? O que aconteceu? Ela hesitou. Não queria preocupar Carol, mas precisava de alguém. É sobre meu irmão e o que ele fez. A chamada foi cortada com um barulho ensurdecedor. Um estampido. O telefone caiu de sua mão enquanto o som da porta da frente se abria incontrolavelmente. Alguém entrou. O coração de Simone martelava no peito. Quem está aí? Gritou, mas a ausência de resposta só aumentou sua ansiedade. Uma figura alta se destacou na sombra da entrada. Era Augusto. Ele estava ali, com um olhar que misturava raiva e algum tipo de emoção que Simone não conseguia decifrar. Você não pode descobrir, Simone. Eu fiz isso por vocês. A voz dele ecoava como um trovão numa tempestade, e tudo o que ela conseguia fazer era ficar parada, paralisada pelo medo. O que ele quis dizer com "fiz isso por vocês"? O clima mudou. O que havia sido um dia de luto tornou-se uma hora de terror absolutista. No olhar de Augusto havia algo que causava um frio profundo. Ele se aproximou e ela recuou, os pés colados ao chão. Você não sabe de tudo o que aconteceu, disse ele, mais baixo agora, quase como um sussurro. E se descobrir, nunca mais haverá volta. Foi nesse momento que ela se lembrou da foto que viu no celular, a imagem de Clara ao lado dele. A verdade a atingiu como um golpe. O terror de que ele sempre estava à espreita.
mais perto do que ela poderia imaginar. O que mais estava a perder? O que mais ele escondia? O nó na garganta dela se apertou, e ela percebeu que a batalha que estava prestes a travar não seria apenas por sua vida, mas por toda a verdade e proteção da sua filha. Agora, em sua mente, uma única pergunta rugia como um eco. O que Augusto estava realmente tentando proteger? A lâmina da verdade estava prestes a cortá-la, e ela estava prestes a descobrir que segredos podem custar mais do que o preço de uma vida. Simone ficou paralisada na presença de Augusto. O coração dela batia tão rápido que parecia prestes a sair pela boca. A intensidade do olhar dele a intrigava e a assustava ao mesmo tempo. Ela sentiu que havia algo a mais ali, uma camada de segredos que iam muito além do que estava exposta à luz. O que você quer dizer com isso? O que você fez? A voz dela saiu baixa, mas determinada. Augusto se aproximou um pouco mais, seu rosto pálido cobrindo-se de suor. Você não sabe de tudo, Simone. Maristela nunca contou. Ninguém nunca contou. Pensei que você estivesse a salvo. Ele lamuriou, como se estivesse debatendo com suas próprias memórias. Essa proteção era para vocês não lembrarem. A confusão tomou conta de Simone. Lembrar do quê? O que está dizendo? As palavras saíam em um murmúrio, mas o medo crescia como uma tempestade em seu peito. O nó na garganta apertava. A ideia de um segredo sombrio subjacente à memória da família a assustava de forma palpável. De sua filha, o olhar de Augusto se alterou, e ele respirou fundo, quase como para reunir coragem. O que aconteceu naquele verão? Eu podia ter parado, mas era mais fácil esconder do que enfrentar. Agora, ao invés de proteger, a ameaça está aqui novamente! Ele gesticulava, as mãos tremendo, os olhos enlouquecidos. Uma fração de segundo pareceu se arrastar. O silêncio era constrangedor. Foi então que Simone viu algo atrás dele. Um movimento no corredor escuro. Um vulto familiar. O peito dela apertou e antes que pudesse gritar, Clara surgiu, a pequena filha de 10 anos com olhos curiosos. Mamãe, quem é esse? O tio Augusto? Ela parecia confusa, olhando entre os dois adultos. O mundo dela, normal e seguro, ameaçava desmoronar. Clara, volte para o quarto! Peitou Simone. Mas a inocência da criança impediu de obedecer. Não, mamãe. Está tudo bem, não está? A criança sorria, mas o pânico crescia em Simone. Não, não está bem, Clara. Sai agora! Era uma súplica e uma ordem ao mesmo tempo. Augusto olhou para Clara, e uma mudança sutil ocorreu. O rosto dele parecia quebrar em um sorriso muito forçado, mas algo nele fez um clique. Ela precisa saber, disse, agora em um tom quase suave. A expressão mudou, e Simone sentiu um frio na espinha. O que ele estava pensando? Você não pode fazer isso, protestou. E antes que pudesse protestar mais, uma explosão de som ecoou. Um estrondo ensurdecedor que parecia vir do céu. As janelas vibraram e tudo ao redor balançou. Clara gritou e a cena se transformou em um caos. O que era aquilo? Um acidente de carro? Uma explosão em algum lugar próximo? A casa tremia, como se o próprio chão estivesse revirando. Augusto se voltava para a porta, o olhar fixo. Eles estão aqui. Não podemos deixar elas. Não podemos! Ele parecia aumentar em intensidade quase delirante. A história estava mudando e a urgência da situação tomou conta.
A vida que Simone conhecia estava prestes a ser destruída. Mãe, o que está acontecendo? Clara não entendia, mas havia medo nos olhos da menina. E nesse momento Simone percebeu. O que estava acontecendo não era apenas um deslizamento do passado, mas a revelação de que o que havia sido ocultado estava prestes a surgir. Havia algo que Augusto sabia, e a intensidade do que estaria por vir a deixava apreensiva. Que sombra estava se aproximando? O pesadelo estava longe de acabar. Simone olhou para Augusto, que estava a poucos passos da porta, pronto para escapar. Augusto, o que você sabe? O que você quer proteger? Suas palavras saíram com urgência, enquanto o barulho do mundo lá fora crescia em uma cacofonia ameaçadora. O passado dela estava se desdobrando de forma violenta, e agora a verdade estava mais próxima do que nunca. O que ela realmente sabia sobre sua família? Que outras surpresas horríveis estavam à espreita? Enquanto o eco da explosão ressoava em seus ouvidos, uma única pergunta atravessou sua mente. O que mais eles ocultaram? Simone olhava para Augusto, o medo pulsando dentro dela. O que você está escondendo? O que aconteceu aquele verão? A voz dela era um misto de firmeza e desespero. Tentava manter a calma, mas a presença dele era como uma tempestade prestes a desabar. Você realmente não sabe, Simone. A respiração dele começou a falhar. Tudo começou naquele verão. Maristela e eu estávamos perto. Aconteceu algo que nos uniu. Algo que você nunca sonhou que poderia existir entre nós. As palavras dele ecoavam como um sino de alerta. Cada sílaba trazia sua carga de dor. E Simone e eu tremia. O que aconteceu? Fala logo! O nó na sua garganta se apertou. Ela ficou grávida, Simone. E quando a família descobriu, eu protegi vocês. Fiz coisas terríveis para garantir que você e ela ficassem a salvo. Ele parecia angustiado, mas havia uma tensão estranha em suas palavras. O que era aquilo? Simplicidade ou manipulação? Clara estava ali com uma expressão confusa sem entender. Simone sentiu uma onda de pânico. Augusto, você está dizendo que Maristela teve um filho? É isso que você quer dizer? A incredulidade tornava-se um peso em seu peito. Mas isso não faz sentido. Você sempre foi a sombra, aquele que machucou, nunca o que protegeu. O que eu fiz foi por amor. Augusto estava alterado, a voz supida. O amor que eu tinha por ela e por você ainda. Quando a família pressionou, eu fiz algo vergonhoso que mudou tudo. E agora eles estão aqui. Quem? O que você fez? O pavor a consumia. Os rumores do passado não eram apenas ecos, mas ecos de uma realidade distorcida, cheia de mentiras. Então, as luzes começaram a piscar. Barulhos de passos na entrada. Alguém tinha chegado. Alguma coisa estava prestes a acontecer. Veja, eu dei um jeito de esconder tudo, Augusto continuou, os olhos arregalados. Mas agora eles sabem. Eles descobriram sobre Clara. E se encontrarem ela... Ele hesitou. O medo estampado em seu rosto. As portas da sala foram abertas com força. Uma figura imponente surgiu. Uma mulher de cabelos escuros e olhar furioso. Você não deveria ter feito isso, Augusto. Ela disse com uma calma gélida. E você, Simone, precisa entender que não temos mais como voltar atrás. Simone sentiu uma onda de choque.
A mulher atirou uma foto na mesa e a imagem fez seu coração parar. Era uma criança, uma garotinha que não era Clara. A sua irmã teve uma filha e essa é a verdade. O queixo dela tremia. Essa criança é a única herdeira do que temos. E você, Augusto, vai entregá-la ou as consequências serão severas. A revelação impactou Simone como um relâmpago. Tudo o que pensou saber estava despedaçado. Clara não estava apenas em perigo. Havia algo muito mais sombrio envolvendo a história da família. O que mais Augusto e Maristela haviam escondido? "Saia daqui!" gritou Simone, mas o medo era palpável. A mulher ficou fixada, analisando cada movimento. A tensão subia, como uma corda prestes a arrebentar. Corações batiam desenfreados e segredos ameaçavam explodir. Simone agarrou Clara pela mão, sentindo o frio da verdade. "Augusto, o que você está realmente fazendo? O que mais você protege?" O desespero dela ecoava pela sala e o garoto magro atrás de Augusto a observava. Um novo personagem na equação confusa. "Você tem que decidir, Simone. Ficar e salvar sua filha ou seguir cega?" Tudo o que sabia, todo amor e dor se tornavam irreconhecíveis. Havia apenas uma única certeza quando novamente o barulho da porta interrompeu o silêncio. "Vocês precisam vir conosco agora. É questão de vida ou morte." A urgência tomou conta e Simone percebeu que não era só sobre ela e Augusto. Era sobre Clara e sobre um passado que a todo instante ameaçava violar a inocência da filha. O que mais estava em jogo? A pergunta pairava como uma sombra. E Simone sabia que precisava fazer uma escolha. Simone sentiu o chão tremer sob seus pés. A urgência na voz da mulher só fazia os batimentos do seu coração dispararem. "Vocês precisam vir conosco agora", repetia como um eco ameaçador no ar carregado de tensão. Simone olhou para Augusto, que a fixava com uma expressão preocupada. O que estava acontecendo? "Momento de decisão, Simone", ele insistiu, sua voz quase quebrando. "Não podemos ficar aqui." Mas o que havia naquela casa? O que realmente estava em jogo? Clara puxou a mãe pela mão, seus olhos brilhando com inocência, mas também com medo. "Mamãe, quem é essa mulher? O que ela quer?" A criança não compreendia a gravidade da situação. "Clara, fica atrás de mim", gritou Simone, enquanto seus instintos a alertavam de que não estavam absolutamente seguros. Ela virou-se novamente para a mulher, que agora se aproximava, seus olhos frios como aço. "Você não sabe o que está pedindo", disse ela, com uma voz suave, mas calculista. "Essa história pode acabar com vocês. Vamos, é a única chance", implorou Augusto, já quase na porta, desesperado. O eco da voz dele reverberou pela sala, intensificando o pânico de Simone. Mas algo a deteve. Algo não parecia certo. "Por que você está tão apressado, Augusto?" a mulher questionou, seus olhos se estreitando. "Nós não temos tempo para arrastá-la, mas ela precisa entender que não é só sobre ela." O ar ficou pesado e a tensão entre todos parecia quase palpável. Uma súbita fúria tomou conta de Simone. "O que você quer dizer com isso?" Ela desafiou a mulher. A verdade estava ao alcance. Simone podia sentir isso. "Simone, não se aproxime!" gritou Augusto. Mas a voz dela se elevou acima dele. "Por que não? O que mais você escondeu de mim?" O que Augustus quis dizer? O desespero havia se transformado em uma raiva latente que queimava dentro dela. Então, a mulher deu um passo à frente, abrindo a mão
e revelando um pequeno objeto reluzente. Um colar. O coração de Simone parou. Era o mesmo que Maristela usava quando ela era jovem, com um pingente em forma de coração. Seu pai me deu isso quando éramos adolescentes. Ele queria que você soubesse a verdade. As palavras dela eram como facas cravadas em seu coração. Não, isso não pode ser verdade, Simone murmurou, o peso da descoberta a esmagando. Augusto havia se afastado, seu olhar se desvanecendo, e a mulher continuava. Sim, ele era seu pai, e a verdade é bem mais sombria do que você imagina. A realidade a atingiu como um soco no estômago. Você está mentindo, gritou Simone, quase em lágrimas. O nó na garganta se apertava, e tudo começou a girar. Augusto, diga que ela está mentindo. Quando ela olhou, ele estava pálido, um fantasma da gritante realidade. Simone! Foi tudo o que ele conseguiu dizer, um eco de culpa e arrependimento. A mulher continuou, sem se conter. Sim, Maristela nunca contou. Não porque quisesse, mas porque ela tinha medo. Medo de que você fosse levada para longe e nunca mais voltasse. E naquele momento, uma explosão de lembranças tomou conta de Simone. As conversas em segredo, os sussurros, o olhar da mãe quando o nome de Augusto era mencionado. A verdade estava se formando, mas a maneira como foi apresentada era um golpe a mais para sua sanidade. Não! Simone gritou, e sua mente girou a 1000 por hora. Aquela revelação mudou tudo. O passado, que sempre foi escuro e nebuloso, agora era um labirinto de mentiras e segredos. Clara, sua filha. A conexão se tornava ainda mais perigosa à medida que a tensão aumentava. Não podemos ficar aqui. Se eles descobrirem que você sabe, você nunca estará a salvo. A mulher alertou. As palavras cortantes como vidro. Era uma corrida contra o tempo. O peso do que conhecia ameaçava afundá-la. E então, abruptamente, Clara falou. Mamãe, eu sei de tudo. Todos os olhares se voltaram para a criança. Mas como ela poderia saber? O que mais estava escondido? O impacto da revelação quase a derrubou. Simone olhou para sua filha, esperando encontrar conforto, mas Clara não parecia abalada. Eu ouvi você e o tio Augusto conversando sobre um segredo. A inocência e coragem da criança transformaram a tensão da sala em uma bomba relógio. Clara, isso não é hora para... Simone tentou adverti-la, mas era tarde demais. Você não pode nos proteger, não desse jeito, retorquiu Clara. A verdade é que eu não sou só sua filha. Eu tenho o direito de saber quem eu sou de verdade. E, com isso, o chão sob Simone começou a se despedaçar. A batalha para proteger sua filha agora parecia em vão. O choque foi imenso. Todos ali estavam conectados de modo que ela nunca poderia imaginar. O que mais estava escondido? O que ainda não havia sido revelado? A urgência da situação crescia enquanto a realidade se tornava uma teia de mentiras, promessas quebradas e segredos que poderiam destruir todos. Nesse momento, o mundo parecia girar ao redor dela. O que mais estava prestes a ser desvendado? E afinal, quem eram eles realmente? O nó se tornou um labirinto, e a única certeza era de que era apenas o começo de uma tempestade ainda maior. Simone olhou para a filha, o coração batendo descompassado. Clara, não! A voz dela tremia, uma mistura de pânico e confusão. A mulher na frente parecia descontrolada. Como se a verdade que estava prestes a revelar pudesse destruir tudo. A tensão no ar era pesada, quase insuportável.
Você precisa saber a verdade sobre seu pai. A mulher desafiou, apontando para Augusto, que balançou a cabeça desesperado. Não é hora de expor isso. Clara olhou para a mãe, olhos arregalados, tentando entender o que estava em jogo. Simone queria proteger a filha, queria guardá-la do horror que a cercava. Eu vou te proteger, Clara. Nada vai acontecer com você, ela murmurou. Mas o medo que sentia era palpável. O olhar de Augusto estava cheio de culpa e tristeza. A mulher avançou, a expressão dela se tornando mais intensa. Ela não é a única. Você tem que ver. Você precisa entender que isso vai muito além de vocês. Ela tirou outra foto na mesa e o ar ficou pesado novamente. Simone não queria olhar, mas era impossível desviar o olhar. Era uma foto de uma outra criança, uma garotinha com o mesmo olhar que Clara. O nó na garganta de Simone se apertou ainda mais. Quem é ela? A voz dela mal saiu, sufocada pela angústia. Essa é a sua irmã, Simone. A mulher anunciou, e o mundo pareceu parar. Não, isso não pode ser! As palavras saíram como um sussurro. O choque tomou conta. A verdade virou um turbilhão. Perder uma irmã era difícil, mas descobri-la agora, uma irmã com quem Clara poderia se conectar. Augusto, o que está acontecendo? Ela olhou para ele, buscando respostas. Ele estava estático, um rubor de tensão nas bochechas. Eu não sei, eu não sabia que ela existia até agora, ele disse, as palavras quase impossíveis de serem ditas. O que aconteceu naquele verão? Eu nunca pensei que pudesse levar a isso. Mas quem é essa mulher? Clara perguntou, confusa e assustada, segurando a mão da mãe com força. O desespero nas palavras da criança reverberava, como sino nas paredes da casa. Eu sou a tia de vocês. A mulher respondeu com frieza, como se cada palavra fosse uma lâmina. E a verdade é que a história se repete. Eu protegi a minha filha. Agora é sua vez de proteger a sua. Simone mal conseguiu respirar. Proteger como? Um impulso de raiva se ergueu dentro dela. Você está novamente colocando tudo em risco. O que mais está escondido? Do lado de fora, um barulho ensurdecedor interrompeu a conversa. Uma sirene se aproximava, cortando o ar tenso. Era como se o tempo tivesse parado para elas. O medo se espalhou. O momento de decidir estava quase ali. Eles estão aqui! Gritou Augusto, a expressão dele se tornando desesperada. A casa parecia tremer ao som da aproximação, e Simone percebeu que as sombras do passado estavam de volta. Havia algo em jogo que ia além do que ela podia imaginar. Quem? Ela perguntou, sentindo o pânico subir. Quem está vindo? Os que conhecem a verdade. A mulher respondeu com um olhar de advertência, gesticulando para que se movessem. Precisamos sair agora! Não temos mais tempo! Simone segurou Clara com mais força, olhos da menina cheios de lágrimas, mas também uma determinação incomum. Mamãe, eu quero saber, eu sou irmã dela, o que aconteceu com a gente? As palavras de Clara eram cheias de inocência e coragem, mas também desesperadora. A porta se abriu abruptamente e uma luz ofuscante invadiu o espaço. Patrulhas se alinhavam no corredor e a silhueta de um homem emergia. Era um policial e o rosto dele estava firme, quase como um juiz de um destino sombrio. Não se mexam, ele ordenou, e suas palavras anularam a tensão até então. Simone percebeu que tudo aquilo ia muito além de um simples segredo familiar. As verdades estavam se entrelaçando, revelando um passado que ela nunca poderia imaginar. E agora,
Tudo parecia desmoronar. Ela olhou para Augusto e a pergunta estava clara em sua mente. O que mais está em jogo? Por que eles estão aqui? O nó no estômago crescia e o silêncio no ar era ensurdecedor. As respostas estavam se escurecendo na névoa do desconhecido, mas uma certeza estava se formando. A história dela estava prestes a mudar de uma forma que ela nunca poderia supor. Simone olhava fixamente para o policial que entrava, os olhos arregalados de medo. Ele era impositivo, representando a lei, mas havia algo mais naquele olhar. Desespero misturado com determinação. Clara estava atrás dela, a expressão confusa, e Augusto parecia perdido, como se estivesse sem saber o que fazer. O ar estava pesado de tensão. Estamos aqui para investigar um caso sério, começou o policial, sua voz firme. Mas a tensão na sala era palpável. Recebemos denúncias sobre atividades ilegais envolvendo membros da sua família. Precisamos que vocês venham conosco para esclarecer a situação. As palavras ecoavam, cada uma mais pesada que a outra. Simone sentiu seu coração afundar. Atividades ilegais? Tudo o que tinha vivido parecia estar se despedaçando novamente. O que você quer dizer com isso? Perguntou. A voz quase um sussurro, mas cheia de urgência. Augusto olhou para Simone. E nesse momento, a mulher se voltou para ele, com um brilho no olhar que sugeria conhecimento. Você sabia, não é? Ele hesitou, a voz falhando. O que eles querem de nós, Augusto? Clara, ainda atrás da mãe, começava a sentir a tensão no ar. Ela soltou a mão de Simone e se virou para o policial. O que está acontecendo? A inocência da criança em choque fazia o olhar do policial suavizar, só um pouco. Você precisa entender, garoto, o policial lhe disse enquanto observava a mãe. São coisas que não devem ser reveladas para você ainda. A verdade pode ser dolorosa. As palavras pesadas caíram como pedras no silêncio. Simone se virou novamente para Augusto, a frustração crescendo. Qual é a verdade, Augusto? O que você fez? O que está escondendo? A intensidade na voz dela falava de décadas de frustração. O irmão sempre à sombra e agora no centro de outra tempestade. Mas então, o que aconteceu foi inesperado. A mulher que até então observava, agora se movimentou. Com um movimento rápido, ela puxou algo do bolso. Uma arma. O brilho metálico distraiu todos ali. Você não pode levá-los. Eles não podem saber a verdade. Ela gritou, o tom desesperado ecoando. O caos se instalou. Clara gritou e se lançou atrás de Simone. Enquanto Augusto ficou em pé, paralisado. O que você está fazendo? Ele berrou, mas a tensão agora estava em um ponto de ebulição. Você sabe que não pode me impedir, Augusto. Se eles souberem, tudo estará perdido. A mulher tinha um olhar frenético, a arma tremenda em suas mãos. Simone sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Por que e como Augusto estava tão envolvido nisso? As revelações estavam começando a parecer uma teia, cada fio levando a profundezas sombrias que ela nunca tinha imaginado. A situação evoluiu rapidamente. O policial reagiu instintivamente, puxando sua própria arma. Desça isso! Não quero que ninguém se machuque. O ambiente estava entre o grito e a tensão silenciada. Simone queria gritar, queria saber toda a verdade. O que você escondeu, Augusto? O que realmente aconteceu? Então, em meio ao grito de Clara e a tensão do policial, um estalo. Com um movimento rápido, o policial disparou. O som reverberou e a mulher caiu.
a arma escapando de suas mãos. O tempo parecia parar, enquanto Simone olhava horrorizada. O que acabara de acontecer? A mulher, agora no chão, olhava para Augusto. Você não deveria ter feito isso. A expressão dela era de desespero, mas também de um alívio amargo. A verdade vai alcançar você, Augusto. E com isso, fechou os olhos. Simone sentiu tudo desmoronar. A verdade que ela tanto buscou agora vinha à tona, mas da maneira mais horrenda possível. A última palavra dela ecoou e o mundo à sua volta começou a desvanecer. O que mais estava guardado nessa história que parecia não ter fim? O desespero tomava conta e ainda havia perguntas sem resposta. As novas revelações prometiam tempestades ainda mais fortes, desastres mais profundos. Enquanto o policial chamava reforços, Simone caiu em si. A verdade de sua família agora estava mais distante do que nunca, e tudo o que ela pensava saber estava prestes a mudar para sempre. Que segredos ainda restavam a serem desvendados? Simone estava em choque, o peso da realidade esmagando-a. A mulher caíra ao chão, os olhos cerrados em um silêncio que parecia gritar. O policial, paralisado por um breve instante, agora estava em movimento, mas tudo parecia surreal. Clara escondeu-se atrás da mãe, seus olhos grandes e assustados, enquanto Augusto se afastava, a própria culpa arrastando-o. "Precisamos chamar uma ambulância!" gritou Simone, mas a urgência foi cortada pela voz do policial. "Não podemos fazer nada até a equipe de reforço chegar." Enquanto a tensão da sala aumentava, um bater de portas e passos pesados ecoaram do outro lado. A luz da casa foi de repente ofuscada pela entrada de mais policiais, todos armados e prontos para agir. Os olhares se cruzaram, e a sensação de que tudo estava perdido cresceu. E então, como um sonho horrendo, uma voz familiar cortou o ar carregado. "O que está acontecendo aqui?" Era Maristela. Não, não podia ser! Era impossível! Simone girou sua cabeça, seu coração quase parando. A mulher que ela considerou perdida, que ela havia enterrado em sua mente, estava ali, viva! Uma expressão vazia de choque se desenhando em seu rosto. "Maristela, você está viva?" A pergunta escapuliu de seus lábios como um sussurro incrédulo. "Simone!" Maristela correu até ela, mas o próximo momento foi cortado por uma explosão de vozes. "O que aconteceu? O que está acontecendo com você?" Uma amarrada de perguntas disparou, e a colisão de emoções começou a formigar na atmosfera. O policial estava em alerta máximo, mas Maristela parecia alheia ao caos ao redor. "Você não deveria estar aqui!" Augusto gritou, seu rosto pálido como areia na praia. "Você não consegue entender? Eu entendo mais do que você imagina!" Maristela se voltou para ele, seus olhos ardendo com uma intensidade que fez o coração de Simone disparar. "Eu sabia que você estaria aqui e eu voltei para acabar com isso." Os murmúrios dos policiais e a confusão do grupo tornaram-se meros ecos para Simone. O que estava de fato acontecendo? Como Maristela estava ali? E por quê? Você está viva, mas a mulher, ela caiu. E você não me disse que estava aqui. A raiva e a confusão brotaram como uma tempestade. Em meio ao turbilhão de sentimentos, uma verdade se espalhou. Havia mais segredos entoados por aquele dia sombrio do que ela podia suportar. Maristela olhou para o corpo no chão, sua expressão mudando. Ela não deveria ter feito isso. Eu tentei salvá-la. Sabia que esse dia chegaria. Palavras de arrependimento misturadas com uma urgência palpável.
enquanto os oficiais tentavam controlar a cena e proteger Clara, que, assustada, ainda se escondia atrás de sua mãe. E então, a verdadeira revelação estalou no ar. A verdade não é sobre quem está vivo ou morto, mas sobre quem somos realmente. Essa mulher, ela não é apenas uma estranha. Maristela se virou para a mulher no chão, e a voz dela tremia com a intensidade da confissão. Ela é a mãe de Clara. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. O mundo de Simone desmoronou em um instante. O quê? A dúvida a consumia. Como isso era possível? A conexão entre Clara e essa mulher, a parte que mais lhe importava, agora parecia absolutamente distorcida. Não pode ser, Simone murmurou, o nó na garganta se apertando novamente. Clara, é a irmã? É isso? O tônus de sua voz se quebrava com cada palavra. Como eles poderiam estar ligados de uma maneira tão devastadora? Eu não queria que você soubesse assim. Eu fiz isso para te proteger, para que você estivesse a salvo de uma verdade impiedosa. Maristela estava em pânico, o desespero tomando conta da sua expressão. O silêncio se estendeu, mas a carga emocional ferveu como um vulcão prestes a entrar em erupção. Clara olhou para a mãe, a confusão se instalando em seu jovem coração. Mãe, o que está acontecendo? Eu não entendo! As lágrimas começaram a escorregar pelas bochechas da criança. A urgência aumentava à medida que as revelações se desenrolavam. O que mais eles haviam escondido? O que mais estava a caminho? Simone via tudo girar, enquanto cada pedaço da verdade se despedaçava diante dela. A vida que antes parecia real estava se desvanecendo, transformando-se em um pesadelo. E agora, com a força de todos aqueles segredos explodindo ao seu redor, uma pergunta ecoava em sua mente, mais forte do que nunca. O que mais estava prestes a emergir das sombras? Simone estava paralisada, as emoções girando como um turbilhão. Você é a mãe de Clara? As palavras mal saíram de sua boca. A revelação despedaçou tudo ao seu redor. Maristela olhava para a mulher no chão, seus olhos cheios de dor. Era para você estar a salvo, Simone. Eu não queria que ninguém soubesse da verdade, mas agora é tarde demais. Clara começou a chorar, segurando a mão da mãe com força. Mamãe, o que está acontecendo? A inocência da menina era como uma lâmina afiada, cortando o silêncio tenso. Simone sentiu o coração apertar. A imagem da filha estava se distorcendo em algo que ela nunca desejou. Essa história não era para ser sua carga, Clara! Maristela respondeu, sua voz trêmula, quase quebrando. O peso das palavras deixava todos sufocantes. O policial à porta observava, a mão na arma, preparando-se para um possível confronto. A situação estava prestes a explodir. Precisamos sair daqui, o policial ordenou, a severidade em sua voz, clara como cristal. Mas Simone não conseguia se mover. O caos à sua volta lembrava uma tempestade. Quem mais está envolvido? A tensão era insuportável. O que mais havia sido escondido? Augusto começou a falar, sua voz falha. Eu fiz o que achei que era melhor. A família estava em perigo e eu precisava proteger vocês. Fui um covarde. A culpa drenava a cor de seu rosto. No fundo, havia um desejo de ser redimido. Proteger de quê? O que está acontecendo aqui, Augusto? Simone estava praticamente gritando. A verdade estava tomando forma e
todas as peças do quebra-cabeça estavam se conectando numa velocidade alarmante. A mulher no chão, agora toda pálida e sem vida, era uma parte crucial daquele mistério. O que ela sabia? O eco da última frase dela ainda pairava no ar. A verdade vai alcançar você. E, de repente, Simone entendeu que a verdade não era só sobre aquela família, mas sobre cada vida que tinha cruzado o caminho de Augusto e Maristela. E então, do lado de fora, sirenes e luzes começaram a se aproximar. A polícia estava a caminho e o tempo estava se esgotando. "Vamos, precisamos sair agora!" O policial gritou e aquilo despertou um instinto em Simone. Era hora de lutar pela vida da filha. Uma vida nova, longe daquela bagunça. "Clara, segure minha mão!" gritou, puxando a menina em direção à saída sem olhar para trás. Augusto a seguiu, e foi então que Maristela a deteve. Um olhar fixo e determinado. "Se eu não voltar, lembre-se, você é mais forte do que pensa. A verdade pode ser dolorosa, mas é a única forma de alcançar a luz." A despedida de Maristela ecoou, e Simone sentiu que o nó em seu peito se rompendo. "Não, não pode fazer isso!" gritou, mas já era tarde. A mulher traçou seu destino. Com lágrimas jorrando, Simone puxou Clara para fora, sentindo a força da criança em sua mão como um ânimo. Ao saírem, Clara olhou para a mãe, os olhos cheios de inocência e esperança. Meses se passaram. Simone e Clara começaram uma nova vida em outra cidade, longe do passado. E enquanto cuidava da filha, as memórias de Maristela e do que aconteceu ainda ecoavam. A vida não era mais simples, mas havia uma beleza na liberdade que haviam conquistado. "Vamos construir uma nova história, Clara." Simone sussurrou uma noite, observando as estrelas. "Uma onde não tenha mais segredos." Mas a verdade ainda sussurrava no fundo. O que mais estava por vir? Simone sabia que o passado nunca esqueceria, e a luz da verdade sempre passaria a espreitar. E agora, queridos leitores, é a sua vez de tomar uma decisão. Se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias eletrizantes que estão a caminho. Esmaguem o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não esperem nem mais um segundo. Que tal inundar a seção de comentários com suas reações, opiniões e teorias sobre esse desfecho inesperado? E, claro, compartilhem este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final arrebatador. Vocês precisam fazer parte dessa jornada.